Curitiba muito próximo de fechar com centroavante de peso no futebol brasileiro. Remo anunciou uma contratação, está muito próximo de contratar Lucas Lima. E o Palmeiras, meu camarada, querendo Thiago Almada e John Ares. Vamos falar de reforços no Vasco, no Vitória, no Palmeiras, Fluminense. Vamos falar desse mercado agitado agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, cara, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Chegou a hora da atualização do mercado que tá muito agitado, meu camarada. A gente tá atualizando o mercado todo santo dia aqui, com notícias, análises, então se inscreve no canal, muito próximo dos 112 mil inscritos aqui no Torcedorismo. Vamos começar com as notícias bombásticas do dia aí, né? Palmeiras abre conversas para contratar Almada do Atlético de Madrid. O que a gente sabe sobre esse assunto aqui, cara? Ontem, né, mais precisamente no dia 8 de janeiro, o Atlético de Madrid botou Almada no mercado. O Almada não tem sido muito utilizado pelo Atlético de Madrid, Simeone não tá curtindo muito o Almada e colocou um preço no cara, 50% dos direitos econômicos do Almada por 20 milhões de euros. Cara, os clubes brasileiros estão gastando aí 30 milhões de euros, 25 milhões de euros, 32 milhões de euros. 20 milhões de euros hoje para a elite financeira do futebol brasileiro é bastante alcançável, né? Então o Palmeiras não deu mole e foi atrás do Almada, abriu conversas com o Atlético de Madrid. Quem não se lembra, Thiago Almada jogou 6 meses pelo Botafogo e foi um dos expoentes ali daquele título brasileiro e da Libertadores do Botafogo. A princípio, meu camarada, o valor é esse, 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Cara, é só chegar com esse dinheiro que tu leva, mas provavelmente Palmeiras vai tentar diminuir um pouco esse valor, vai tentar fazer uma compensação financeira um pouco mais baixa do que isso, mas é bem possível que outros clubes entrem aqui com interesse no Almada, tanto do Brasil, né? A gente tem o Flamengo aí no mercado, a gente tem o Cruzeiro, a gente tem o próprio Botafogo, né? E tem clubes estrangeiros também, da Europa e também do Oriente Médio, com interesse no Almada. Então o Palmeiras vai ter bastante concorrência pelo Almada, vai depender se o Almada quer voltar ao Brasil ou quer continuar na Europa, tá? Pela idade do Almada, acredito, né, que a intenção dele seja permanecer na Europa. Até porque não importa para onde o Almada vá, ele tá com a convocação para a Copa do Mundo praticamente garantida, ele tem sido titular da Argentina e um dos melhores jogadores da Argentina ao longo das eliminatórias, então ele não precisa retornar para o seu continente para ir à Copa do Mundo, ele não precisa disso. Então é uma contratação difícil, principalmente porque é um jogador com mercado na Europa, mas elevaria e muito o nível do Palmeiras trazendo Thiago Almada. Outro jogador que o Palmeiras demonstrou interesse foi John Ares do Fluminense, ex-Fluminense, né? Nesse momento está no Wolverhampton. Só que esse aqui é um pouco mais complicado e você vai entender. O Verdão tenta seduzir John Ares para voltar ao Brasil, né? O meio atacante colombiano é um desejo antigo do Palmeiras, que inclusive na época que ele estava no Fluminense, o Palmeiras chegou a fazer proposta pelo John Ares, mas o Fluminense negou qualquer investida do Palmeiras naquela época. No clube inglês, porém, Ares vive um momento de turbulência com a equipe, né? Último colocado, até que o Wolverhampton tá melhorando um pouquinho nos últimos 3 jogos aí, mas é o último colocado com 7 pontos em 21 jogos disputados, 16 derrotas, 4 empates e só uma vitória. Essa vitória, inclusive, foi recente, bem recente, tá? Ele tem sido ali praticamente titular na maior parte das partidas, mas perdeu espaço aí nos últimos jogos. As conversas entre Palmeiras e John Ares ainda são embrionárias, mas o Verdão pretende fazer esforços para contratá-lo usando como trunfo a situação do Wolverhampton, sério candidato a cair para a segunda divisão inglesa. Cara, sobre John Ares, por que eu disse que é um pouco mais difícil do que o Almada, né? Primeiro, John Ares é um jogador super requisitado no mercado. Em relação ao Almada, não vai ter tanta concorrência exterior, tá? Então o Almada ele tem mercado na Europa. O John Ares não tem esse mercado mais na Europa, não. Pelo menos não de primeira prateleira, de segunda ou de terceira. O John Ares cai mais para uma quarta prateleira da Europa. Nesse momento ele não foi bem nesses primeiros 6 meses de Wolverhampton. Então não vai ter muita concorrência no exterior. O problema é o Fluminense aqui no Brasil, né? Porque John Ares, uma semana atrás deu uma entrevista ao Fred Caldeira dizendo que no Brasil a prioridade total é de volta ao Fluminense. A gente sabe que quem chega com dinheiro leva, mas o grande problema é que no contrato do John Ares com o Wolverhampton existe uma cláusula de prioridade ao Fluminense. Como é que funciona isso? Se o Palmeiras chegar lá com 25 milhões de euros
pelo John Arias. O Wolverhampton precisa apresentar essa proposta ao Fluminense e perguntar se o Fluminense cobre. Assim que funciona essa prioridade. E como o Wolverhampton tá devendo ao Fluminense pela compra do André e tá devendo ao Fluminense pela compra de John Arias, é bem tranquilo uma negociação envolvendo Fluminense e Wolverhampton para cobrir qualquer proposta do Palmeiras. Então é bem difícil que o John Arias chegue ao Palmeiras, vai depender se o Fluminense quer ou não que o John Arias jogue no Palmeiras, mas me parece que o John Arias quer retornar ao Brasil, tá? Nessa entrevista aí ao Fred Caldeira, ele disse que vinha uma janela interessante, que ele queria jogar a Copa do Mundo e que ele queria estar no foco da sua seleção. Então o John Arias deve voltar ao Brasil, vamos ver se para Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Fluminense, que seja, mas vai ser um cara super concorrido. Imagina um time com Thiago Almada e John Arias, os dois juntos, meu Deus do céu, Palmeiras... Entreguem as taças ao Palmeiras se o negócio desse acontece, tá? No Remo, contratação anunciada. Zagueiro Léo Andrade, 6º reforço confirmado, defensor de 27 anos. Já estava treinando, aqui está o anúncio de Léo Andrade, zagueiro de 27 anos, 1,91 m. Está confirmado para a temporada do Remo, tá? Já tá na pré-temporada e ele disse: chego muito motivado para vestir a camisa do clube do Remo. O Remo é um clube de massa com uma história gigante e vou dar meu máximo para honrar essa camisa em campo, tá? Ele também atua como lateral esquerdo, tá? Na Coreia do Sul, ele no Suwon Blue Wings, ele foi lateral esquerdo também, e o cara já tá se acostumando aí com o elenco do Remo. Oficialmente, a diretoria do Remo chegou ao número de 6 contratações: Aleph Manga, Carlinhos, Patrick de Paula, Zé Ricardo, Iago Pikachu e agora Léo Andrade. Outros anúncios devem ser feitos no final de semana, né? João Lucas do Grêmio muito próximo e o Patrick também muito próximo. E outro que está muito próximo é Lucas Lima. Proposta acima da média, Remo avança na negociação com o Lucas Lima. Comenta aqui embaixo, você torcedor azulino aí, se você quer Lucas Lima no seu time, tá? Não sei se o Lucas Lima é aquele cara pra Série A. Ele foi bem no Sport, né? Era das poucas ilhas de técnicas do Sport que foi o último colocado na temporada do ano passado, mas nem titular absoluto o Lucas Lima era, né? Então, eu acho que nível técnico do Lucas Lima já baixou para a Série B. Comenta aqui embaixo, você torcedor do Remo, se você gostaria ou não dessa contratação, mas o Remo entrou de vez na disputa pela contratação de Lucas Lima. Jogador de 35 anos comunicou ao Sport que não deseja seguir em 2026. Já solicitou rescisão contratual de forma amigável, abrindo caminho para um acerto com o Remo. O interesse azulino surgiu há cerca de uma semana, quando os primeiros contatos foram feitos, né? Mas nessa quinta-feira, o Lucas Lima, né, acabou recusando os termos oferecidos ali pelo Sport. O Sport tentou fazer essa renovação, mas ele recusou e pediu a rescisão, e agora o Remo intensificou aí essas conversas, apresentou uma proposta oficial considerada acima da média e se aproximou muito da contratação de Lucas Lima, que em 2024 foi um dos melhores jogadores da Série B daquele ano. Em 25 não foi tão bem quanto o time inteiro do Sport não foi bem, né? Mas Lucas Lima chegando no Remo, muito provavelmente será aí a próxima contratação anunciada. E Marcos Braz, cara, fica ou não fica no Remo? Houve outras propostas pelo dirigente do Remo, mas ele falou que a cabeça esteve sempre no Pará e no Remo, e a ideia sempre foi seguir o projeto com o clube na Série A. E ele já acalmou a torcida dizendo que vai permanecer. Ele e a diretoria encontraram-nos o meio termo, tudo equacionado, tudo resolvido da melhor forma possível pro Remo, e Marcos Braz permanecerá pelo menos aí até o fim dessa temporada no Remo Futebol, né? Vamos ver se realmente ele fica até o final, mas a princípio o Marcos Braz será ali o gerente de futebol do Remo até o fim do ano, tá? Então o Remo aí se movimentando para essa Série A que já começa, né? No Coxa, meu camarada, olha só isso aqui, cara. William Thomas, head esportivo do Coxa, falou que o Coxa está muito próximo de anunciar um camisa 9 importantíssimo, tá? Está para assinar contrato, tá? Não deu pistas de nomes, a gente ainda não sabe qual o nome, a gente sabe quais foram os nomes já especulados, né, no Coxa, mas ele confirmou que está muito próximo de anunciar esse presentaço aí para a torcida Coxa Branca, tá? Entrevista coletiva, tá? Detalharam, ele e o Fernando Seabra detalharam a busca por novos atacantes, especialmente um camisa 9. Olha o que ele falou. Ainda com algumas necessidades de compor esse plantel para ter diversificação das posições, principalmente no setor ofensivo. Nós já temos o Pedro Rocha. Estamos na iminência, olha isso, iminente, isso aqui é hoje, nas próximas horas, mais tardar amanhã, de anunciar um outro atacante importante também do cenário nacional, que vai nos dar
e vai nos permitir ter um repertório maior para a fase ofensiva. Quais eram os nomes mais ventilados no Curitiba, tá? Já quero que você, torcedor coxa branca, comente aqui embaixo qual desses você prefere ou se você tem outro atacante em mente. Lucero do Fortaleza foi um cara ali já especulado no Curitiba, Verrete do Vasco e Tiquinho Soares. Esses 3 nomes grandes do futebol nacional já foram ali especulados no Curitiba. Pode ser que seja um desses 3, pode ser que seja um 4º jogador, mas é um nome importante. Então tá crescendo a expectativa aí ao redor desse nome. Agora, meu irmão, agora o William falou, agora até eu tô com a expectativa alta, tá? Tô curioso, vou tentar descobrir com as fontes aí que nome é esse, mas o Curitiba tá amarrando direitinho esse nome, tá fechado a 7 chaves aí. Então não sabemos realmente que atacante é esse, mas é um cara dos bons, tá? É um cara dos bons. Tô com a expectativa alta. Comenta aqui embaixo quem você acha que é. E o Curitiba anunciou ontem, né, o Lavega. Lavega emprestado pelo Fluminense. Jogador de 20 anos, jogador uruguaio. Um dos destaques da seleção sub-20 do Uruguai nos últimos tempos aí. Joaquim Lavega pertence ao Fluminense. Contrato de 1 ano com o Curitiba, 1 ano de empréstimo com opção fixada de compra, tá? Então é uma aposta, o cara, ele tem talento, indiscutivelmente, teve muito poucas chances no Fluminense, mas no coxa ele espera, né? Um jogador de 20 anos, cara, tá começando agora a carreira e deve ganhar seu espaço aí no Curitiba ao longo da temporada. Longe de chegar para ser esse titular, mas tem capacidade de conquistar ao longo da temporada, mas é uma aposta do Curitiba para compor elenco e quem sabe galgar o seu espaço no time titular, mas o Lavega chega ali como uma sombra para os titulares do clube. Joaquim Lavega, uruguaio, com muita fome de futebol, aí chegando no coxa, cara. No Corinthians entrou na disputa com o São Paulo por Alan, do Flamengo, volante muito habilidoso, primeiro volante saída de bola. O Flamengo praticamente não usou o Alan na última temporada, né? E o Corinthians entrou nessa disputa aí, mesmo com Transferban, Corinthians procurando aí os seus reforços, né? A intenção é contratar o Alan por empréstimo, mas o Flamengo quer receber jogadores em troca, cara. Então, assim, no caso do Corinthians, vamos ver qual moeda de troca o Corinthians tem. O São Paulo tem o Marcos Antônio. O Flamengo pediu o Marcos Antônio em troca do Alan. Vamos ver se o Corinthians tem alguma moeda de troca que o Flamengo queira. Já se falou muito em Breno Bidon, mas, pô, se o Corinthians abrir mão do Bidon pelo Alan, aí é brincadeira, né? Testado de burrice no mercado fazer um negócio desse, né? Então, é prioridade uma contratação de um meio-campista no Corinthians, já que o Maicon não permaneceu e já fechou com o Galo. Alan tem 28 anos, não tem espaço no Flamengo, é um cara muito comentado no mercado e o Corinthians entrou na disputa aí para ver as condições que o Flamengo quer. O Vasco acertou a contratação de Saldívia, zagueiro uruguaio, assinando contrato por 3 anos com o Vasco, com opção já de renovação por mais um. Então, Saldívia, zagueiro muito jovem do Colo-Colo, destaque do Colo-Colo de 23 anos, será reforço do Vasco. A gente já comentou sobre isso ontem, né? A diretoria do Vasco fechou a compra em definitivo de 55% dos direitos econômicos do atleta, tá? Com possibilidade de adquirir uma nova porcentagem com ali o mesmo valor base dessa transação. Ainda não foram, né, divulgados os valores envolvidos nessa negociação, tá? Quanto o Vasco pagou por esse 55%, mas é um zagueiro de boa técnica, tá? Lá no Chile é um dos caras ali mais promissores. Ele é uruguaio, né? Mas lá no futebol chileno ele era muito comentado. É um jogador de boa técnica para a posição de zaga, assim como o Fernando Diniz gosta, né? No Vitória, meu camarada, ex-zagueiro do Vitória, ex-zagueiro do Palmeiras anunciado no Vitória, Diogo Silva, 1 ano de contrato, já está regularizado, jogador de 20 anos, formado na base do Palmeiras, tá com contrato até o fim de 2026. Já teve, né, uma imagem publicada aí que vazou enquanto ele cortava o cabelo no centro de treinamento do Vitória, né, o barbeiro, você lembra? O barbeiro do Vitória vazou essa contratação, mas agora está confirmada a contratação do Diogo Silva, chega aí para reforçar o Vitória. Olha aqui a foto que vazou dele já cortando o cabelo lá no Vitória, né? Então Diogo Silva, ele vem agora para compor o elenco do Vitória, né? Uma aposta, ele vai ter bastante chance no campeonato estadual, né? Um jogador jovem, deve jogar junto com o time alternativo do Vitória nesse campeonato estadual, mas está anunciado mais um reforço pro Vitória. E cara, sobre a contratação do Gerson, que rolou ontem, uma notícia aqui, cara, impressionante. Olha isso aqui, cara. Ao longo da carreira, o Gerson já movimentou 750 milhões de reais na sua carreira. Olha todas as transferências do Gerson aqui, ó. O Fute Mais botou lá no X
Gerson já movimentou mais de 120 milhões de euros na carreira. Primeira venda, 18 milhões e meio do Fluminense para a Roma, lá em 2016 essa venda. Foi a primeira venda. Depois a Roma vendeu para o Flamengo por 13 milhões de euros, tá? Depois o Flamengo vendeu para o Olympique de Marseille, da França, por 20 milhões e meio de euros. Depois o Flamengo comprou o Gerson de volta do Olympique por 15 milhões de euros. Desvalorizou na França, hein? Depois, ano passado, o Flamengo revendeu dessa vez para o Zenit por 25 milhões de euros. O Zenit chegou à vista e agora o Cruzeiro paga 27 milhões de euros fixos mais 3 milhões de euros de bônus, totalizando aí esse valor exorbitante que o Gerson e o Fluminense vai ganhando dinheiro, né? Que o Fluminense ganha, se eu não me engano, 5% a cada transação, né? Então o Fluminense ganhou 5%, na verdade desses aqui não, né? Tirando ali de 100 milhões de... O Fluminense ganhou 5 milhões de euros só com as outras transações do Gerson ao longo da sua carreira. É um cara que tá dando muito dinheiro pro Fluminense, hein? Mas é um cara que movimenta muito, é um cara que não para quieto, né? Comenta aqui embaixo qual time tá se reforçando melhor, qual jogador você quer ver vestindo a camisa do seu time e se inscreve no canal para mais notícias. Amanhã tem mais, tamo junto, valeu e falou!